Dividindo todas as salas aqui, né, da parte principal do Casarão Galotti, temos um corredor, um imenso corredor, que ele liga a porta principal da casa até a parte final aqui da casa. E é esse espaço que interliga tudo aqui que resolvemos fazer uma homenagem ao patriarca, ao Benjamin Galotti. Também nesse espaço, vocês podem conferir quando estiverem aqui ao vivo, é onde nós temos mais partes da pintura original da casa recuperada. Aqui no corredor no meio dele e mais próximo do seu final, onde tem a escadaria que dá o acesso aos últimos pavimentos lá de cima. E aí vocês podem ver que tem várias partes muito belas da pintura original, que mostram como era toda a casa, assim, né? Dá para ter uma ideia de como era. Agora falando do Benjamin Galotti. O Benjamin Galotti, ele nasceu na Itália, especificamente em Morigerati, lá na Itália, onde a família dele era uma família já há muito tempo da nobreza local. Eles eram barões lá na região, e principalmente barões em Morigerati. Só que no século XIX, a família estava falida. Eles tinham contraído dívidas com resgates de parentes lá durante as guerras napoleônicas e viviam uma decadência econômica muito grande. E isso levou à imigração. O primeiro Galotti que veio para Tijucas foi o padre Nicolau Galotti. Graças a ele vieram ainda o Caetano Galotti e o Benjamin Galotti, que era o sobrinho do padre Nicolau. O Benjamin Galotti veio para cá bem jovem, com 20 anos, e aqui em Tijucas ele conseguiu fazer fortuna com o comércio. Ele começou ali com a pequena porta de secos e molhados, né, um pequeno comércio. O primeiro estoque dele, ele não tinha nem dinheiro para comprar esse estoque, ele conseguiu um acordo de consignação com a Casa Roepik, lá de Florianópolis, e com esses lucros ele foi sempre ampliando e reinvestindo o capital no negócio, até que o Benjamin se consolidou nas décadas seguintes como o maior empresário da cidade. Ele tinha vários terrenos na zona rural. Nesses terrenos ele extraía madeira. Aqui no Vale de Tijucas adentro, ele extraía madeira que vinha pelo rio Tijucas em formas de tábua. Ele não era o único empresário que fazia isso, haviam outras famílias, mas o Benjamin Galotti ele ficou conhecido como um dos maiores do ramo. Quando Tijucas possuía uma marinha mercante, há 100 anos atrás, desde 1900, Tijucas possuía uma marinha mercante com aproximadamente 100 navios. Só Benjamin Galotti tinha 20 navios dessa marinha mercante. Então, 1/5 da frota era dele, só dele. Dá pra gente ter ideia. O maior barco da frota era dele, chamado O Galotti. Era um barco enorme, que ele não entrava aqui no Rio Tijucas. Ele tinha 3 mastros, tinha uma capacidade de carga bem grande, para o porte da cidade, em comparação com os outros barcos. E, além disso, ele tinha um empório grande de comércio. Então, o Benjamin Galotti ele se consolidou realmente como uma figura proeminente da cidade. Logo, ele se naturalizou brasileiro e, com isso, ele conseguiu comprar a patente da Guarda Nacional, que é um detalhe que pouca gente sabe. Existia um corpo no Brasil, que era a Guarda Nacional, onde era possível a elite local comprar essa patente de capitão, coronel, e essas pessoas se responsabilizavam pela segurança do local. Daí dá origem a um coronelismo. A gente conhece nos livros de história que a gente vê na escola. O Benjamin Galotti ele foi um coronel de Tijucas. Então, essa figura tão importante, tão proeminente tanto na política, ele foi intendente municipal, que equivalia ao cargo de prefeito hoje. Depois o filho dele, o Benjamin Galotti Júnior, também foi preencher esse cargo principal do Poder Executivo de Tijucas. E o Benjamin Galotti, paralelo a isso, ele adorava festas. Ele sempre foi conhecido como um grande incentivador de festas, de bandas daqui que se formavam na cidade. E, falando um pouco mais da vida particular dele, o Benjamin Galotti, ele se apaixonou por uma mulher de Tijucas, uma jovem. O nome dela era Maria Helena Vieira. Com ela ele se casou. Ele teve 5 filhos com a Maria Helena Vieira. Um fato triste dessa história de amor é que ela morreu muito cedo. Ela morreu na casa ali dos 30 anos, 30 e poucos anos. Ela morreu muito nova de febre. Há quem diga os relatos orais que ela morreu de febre amarela, que na época era muito comum no Brasil. Até porque ela se expunha muito, ela inclusive ajudava o Benjamin Galotti no porto, ao receber as mercadorias da entrada
Tudo isso ela também ajudava ele a fazer, até porque ele estava ainda no processo de crescimento da fortuna, né? Então ela estava sempre presente. Logo depois que ela faleceu, o Benjamin Galotti já casou, né, aproximadamente aí 6 meses depois, com a Francisca, que todo mundo conhece em Tijucas como Chiquinha Galotti. A Chiquinha Galotti era filha de um dos seus empregados, do José Angeli. Então, essa filha do José Angeli vem depois para o Brasil, ela também era italiana, e ela chega aqui bem pequena, o Benjamin recebe ela nos braços, assim, criança, né, o que conta os netos, né, os bisnetos do Benjamin Galotti. E aí ela vai crescendo no seio da família Galotti e acaba por se tornar a esposa do Benjamin. Então aqui temos o casal, Chiquinha e Benjamin Galotti. Havia uma certa diferença de idade entre eles, né, mas isso não impediu que eles ficassem casados por vários anos ainda. Ela teve 10 filhos do Benjamin Galotti, ou seja, se formos somar todos os filhos, ele teve ao total de 15 filhos. Claro que nem todos chegaram à idade adulta, era comum, né, ter esse alto índice de mortalidade infantil no passado, mas os que chegaram à idade adulta, o Benjamin acabou investindo muito na educação deles. Então esses filhos do Benjamin Galotti acabaram por se destacar em vários aspectos da sociedade brasileira, não só de Tijucas, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Ele teve filho que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele teve filho que foi marechal do Exército, né, o Paulo Aquiles. Então ele teve filhos que foram se enquadrando, né, o Benjamin Galotti Júnior foi prefeito. Então eles foram se adequando, né, e conseguindo galgar altos cargos da República, nascidos em Tijucas. O Benjamin Galotti sempre gostava de dizer que a principal herança que ele queria deixar para os filhos era a educação, não eram só bens materiais. Para ele, quando foi aberto o Colégio Catarinense, para vocês terem ideia, a primeira turma tinham lá os irmãos Galotti já, logo no começo, quando foi inaugurada a escola. Então, vocês podem perceber o quanto ele levava a sério a educação. E foi isso que proporcionou os filhos dele a se destacarem tanto, ter essa base educacional forte, sempre com a tutela do pai. Quando o Benjamin morreu, ele faleceu de problemas renais. O Benjamin Galotti ele tinha problema nos rins e ele se internou no Rio de Janeiro, Florianópolis, tentou tratamentos vários, mas não houve jeito. Ele teve esse problema que se agravou e o levou à morte aos 60 anos de idade. Ele morreu em 1913, em dezembro, em 7 de dezembro. Ele morreu em Florianópolis. O enterro se deu aqui em Tijucas. Até hoje ele está ali no mausoléu da família Galotti, no cemitério municipal. E houve uma comoção no estado, saiu em vários jornais a notícia da morte do Benjamin Galotti. O enterro mobilizou boa parte da população da cidade. Temos uma foto aqui que ilustra esse momento do enterro dele. O cemitério cheio, né, pro porte da cidade na época, é muita gente que compareceu ao enterro do Benjamin Galotti. E a esposa e o filho, um dos filhos, né, o José Angeli, eles ficam mais à frente do comércio. Dos jornais de época aparecem lá os anúncios comerciais da Casa Galotti, aparece às vezes como Empório Viúva Galotti, né, Casa Viúva Galotti. E ela continuou ainda a tentar manter esse comércio, mas nunca foi igual. Com a morte do Benjamin Galotti, começa a decadência econômica na cidade dos Galotti. Até que a família acaba com todos os negócios depois de um tempo. O porão fica como, aqui da casa, fica como testemunha dessa época. O porão tinha vários ainda, por décadas guardados, esses produtos de importação que o Benjamin trazia de vários lugares. Móveis, porcelanas, têxteis, tudo ficava aqui embaixo. Aqui temos o Benjamin Galotti, né? Aqui temos um quadro feito a óleo, mostrando o Benjamin Galotti. As crianças quando vêm aqui, né, ficam, meu Deus, que homem sério, mas era normal antigamente nós tirarmos fotos e posar para os quadros, sério, porque é a postura mais fácil de vocês permanecer, né? Porque então quase demorava dias, semanas. Uma foto, no começo da fotografia, ali nos primeiros anos, ela demorava até horas para ser tirada. Então ninguém consegue segurar um sorriso por horas, então as pessoas realmente eram costume posar sérias. Aqui, nesse espaço, a gente ainda pode ver várias fotos dos navios, da nossa frota mercante. Temos a foto do navio Galotti, um quadro
com o brasão da família Galotti, já que eles eram nobres, tinham um brasão.